eu conheci o Ricardo Zovaro, que veio com a mesma cor de camisa, pra você concordando aqui. E, Ricardo, olá, tudo bem? Tudo bom, Alexandre? Prazer te receber aqui. E aqui, eu já entrei e a energia já muda completamente. A gente fica mais calmo. É isso que você quer passar? O campo já fala, né? A gente tem que entender como o que nós somos, que nós não somos só esse corpo físico aqui. Tem algo a mais, tem uma energia, a gente é um campo energético e entender como um sistema. Então é isso que eu trago dentro dos meus trabalhos. Ricardo, eu tava vendo a sua história. Pra quem não conhece o Ricardo, já peço pra você seguir o Instagram do Ricardo, que é Ricardo Zovaro, arroba Ricardo Zovaro. você era CEO, você Sim, era sim. gerente, você era Diretor bambambam. executivo. Eu trabalhei 30 anos no mercado corporativo. O que você fazia nessas empresas para o pessoal entender? Eu trabalhava com tecnologia, então eu sempre fui diretor de vendas, né? Trabalhava com grandes equipes de alta performance. Claro, você tem aquelas algemas de ouro, os benefícios, os bons salários, as viagens, né? Eram sempre muito sedutoras. Almoçava em restaurantes e jantava em restaurantes grandes, eventos que a gente fazia muitos. Mas lá no fundo eu tinha um vazio. Eu tinha algo que me chamava. Que vazio você sentia? Você lembra? Desde muito jovem, eu tive uma conexão muito livre, aquele livro do Eric von Däniken, que eram os deuses astronautas. Eu tinha um verdadeiro fascínio por essa arqueologia ancestral, entender o que aquelas construções, como eram feitas, tudo aquilo. E sempre que eu viajava a trabalho, eu dava um jeito de ir nesses lugares. Antes das Antes do terapias. processo, desse processo. Aí eu fiz o caminho de Santiago de Compostela de bicicleta, ia buscando. Ali tinha um chamado que era algo espiritual. Eu vim de igreja católica, tive um pouco de estudo com o espiritismo, mas eu não sabia direito o que me tocava. Mas quando eu ia para esses lugares, eu sentia que ali eu estava mais preenchido, me fortalecia muito. Eu já estava, quando eu voltei, eu era responsável na época pela América Latina, eu estava na Colômbia, já comecei a sentir umas dores nas costas e fui para um médico e ele me falou que eu estava com... ia ter que fazer tipo uma infiltração que a gente faz no joelho, me deu alguns remédios e falou, olha, 3 remédios, o mais complicado aqui você só vai tomar em último caso. E eu fui para Noronha, que era meu sonho conhecer, ele falou, fica lá, se diverte, depois você vem e a gente faz o procedimento. Bom, eu só consegui em uma praia, que é a Praia da Conceição, inclusive é o nome da minha mãe, que já fez a passagem. E a partir dali, todos os dias no posto de saúde, tomando injeção, mal, não conseguia sair da pousada. E quando eu consegui voltar, eu não consegui ficar sentado. Tive que pedir para a aeromoça para deitar no chão do avião. E ela teve que falar com o comandante. E eu voltei de Recife até São Paulo, deitado no chão do avião. Fiquei no hospital depois 20 dias. Perdi 12 quilos, fui fazer fisioterapia para voltar a andar. Só que nesse processo, quando eu estava com morfina ali, num caso muito crítico, aconteceu algo que mudou a minha vida. Aí mudou a rota da minha vida. Eu tive um desdobramento, um processo de quase morte e saí do meu corpo. E eu vi várias mãos ali me energizando, não vi rostos. Quando eu acoplei de novo, tudo, tudo mudou. Aconteceu aquilo de desacoplar do corpo. Você lembra a tua reação? Você achou que era mentira, era um sonho? O que você lembra disso? Alexandre foi tão rápido, mas ao mesmo tempo, sabe aquelas experiências marcantes que ainda são inesquecíveis, as cenas são muito claras. Mudou e eu achava, tenho 3 filhos, tenho um neto, tive muito sucesso na minha carreira e de repente nada daquilo mais fazia sentido. Tanto que eu comecei a idealizar um processo e eu saí. A partir dali eu larguei tudo, pedi as contas e dei uma volta ao mundo em 180 dias, fui buscar respostas, novas respostas, né, para as perguntas que se apresentaram. E aí eu encontrei muito conhecimento, né? Foi onde eu pude visitar os 5 continentes, visitar povos ancestrais, culturas ancestrais, conexão com o planeta, entendimento de tudo e voltei uma outra pessoa. E você começa a entender que existe algo muito maior, que não é tangível. Né? E quando eu voltei, comecei a estudar, fui estudar o xamanismo e todos esses processos, muitas leituras, muitos cursos. Mergulhei em retiros, fui em retiros no Peru, no Vale Sagrado, fui em retiro no Monte Shasta, na Califórnia, que é um chakra básico do planeta. Fui entendendo quais são os chakras do planeta, depois eu fui entender que eu tinha ido em vários deles. E todo esse processo foi me reorganizando, ou me reordenando. E aí essa busca ela vai seguindo, né? Eu tentei até voltar para o mercado corporativo, mas tinha um chamado muito grande. E eu tinha um conflito muito grande do racional, né? Pô, mas como que eu vou gerar recursos com isso? Como que eu vou fazer isso tudo acontecer? E aí eu mergulhei em diversos estudos, comecei a trabalhar, minha mediunidade abriu, e eu precisava entender o que acontecia, minha sensibilidade, né?
E aí me tornei terapeuta, comecei a atender diversas pessoas, me tornei facilitador da lei do tempo natural e comecei a fazer leituras de mapas galácticos. Depois eu fui integrando todos esses conhecimentos, todos os estudos que eu tive e transformando isso num modelo de mentoria, onde eu encontro, identifico a pessoa onde ela está e facilito o caminho dela para um outro lugar, né? Eu ajudo as pessoas a descobrir qual é a sua função de alma. É como se o teu sistema, Alexandre, tem trilhões de células, mas cada célula do seu sistema tem uma função. Uma fazer unha, outra fazer pele, outra fazer cabelo. Só que elas fazem parte do sistema, Alexandre. A mesma coisa nossa. Eu aprendi com os povos originários, Terra, Pachamama, Gaia, chame-se, cada povo chama de um jeito. Ele é uma consciência, ela está viva. Às vezes ela se mexe, aí acontece o terremoto, a gente fica desesperado, mas ela é uma grande consciência. Nós somos parte dessa consciência, ou células. Quando a gente entende a nossa função aqui, tudo muda. Você começa a se reordenar e recalcular a rota da tua vida. E quando você vai para um caminho mais alinhado, aí sim acontece o famoso flow, né, que todo mundo fala, existem vários livros. Você começa a entrar nesse flow da vida. Você começa a entender que algumas forças vão acontecendo. As pessoas que precisam chegar, chegam. Os conhecimentos que precisam chegar, chegam. E você vai se desenvolvendo, os recursos aparecem. E é um caminho onde a sua música começa a tocar. É como se você, quando nasce, é um violão totalmente afinado. Toca certinho. As crianças brincam, estão com o olho brilhando. Só que a vida vem, né? As situações, é bullying na escola, as situações na adolescência. É os pais. São os pais. E todas essas questões vão acontecendo, vai desafinando o instrumento. Alguns desafinam a pontos de a pessoa querer tirar a vida dela. Então, quando eu trabalho nas mentorias e eu aplico todas essas técnicas, eu ajudo a pessoa a ouvir novamente a sua música, começa um processo de afinar novamente esse instrumento. Quando você tem um instrumento afinado, você faz inúmeras melodias, são infinitas. Então, aí para onde que você vai? Você pode ir para qualquer lugar. Você pode fazer o que você quiser fazer na tua vida. Entender que você pode co-criar uma realidade, né? Mas isso tudo tem processo, sistema de crenças, né? A gente tem um sistema de crenças que ele vai nos travando, nos bloqueando. Então, precisa trabalhar isso, limpando, identificando crenças. E eu ajudo muitas pessoas em transição de carreira, né? Então, eu trabalho muito a crença do ou, né? A gente fica ali... Como que é essa do... O que você vai ser quando crescer, Alexandre? Eu vou ser ou jogador de futebol, ou médico, ou dançarino, ou cantora, ou... Cada pessoa vai ter um jeito e uma expressão do que vai ser. Só que esse ou, parece que a gente só vai ser uma coisa. Quando você está num trabalho e você quer ir para outro, essa crença está no seu subconsciente, ela não te deixa ir, ela dificulta muito o trabalho. Eu vou lá e desprogramo essa crença do ou e programo o e. Você pode ser várias expressões de você mesmo. Né, e se identificar aí. Eu trabalho com várias coisas hoje. A terapia ela é uma delas, né? Eu integro na mentoria diversas coisas. Sou palestrante, sou facilitador da lei do tempo, trabalho como harmonizador, sou dirigente do trabalho de apometria no Cura-te Universalista, em diversos outros lugares. Estou agora me formando para ser conselheiro de empresas, porque essa minha experiência toda como executivo, mas levando agora uma nova consciência. O que é arquiteto da nova terra? Então, essa arquiteto da nova terra é uma consciência, porque a gente entende assim, a gente reclama de tudo, né? De onde está acontecendo é o governo, o mundo é polarizado, né? Tá cada um para um lado, ou à esquerda ou à direita, mas o pano de fundo do meu trabalho é que existe a grande crise do mundo é uma crise de desconexão de quem somos. Então, quando você se reorganiza e se conecta, cabe a nós mudar esse planeta, transformar isso numa nova terra. E a gente não vai pedir pela Amazon e vão entregar na nossa casa. Cabe a cada um de nós se mudar, se alterar a maneira que se relaciona com o trabalho. Você me contou um pouco de como você teve a sua transformação, e isso é muito interessante. Todos nós temos a nossa melhor versão para entregar. Quando a gente busca isso, a gente começa a virar arquiteto dessa nova terra, começa a mudar as relações, mudar os sistemas, mudar as empresas, mudar a relação com tudo, com o planeta em si. Então é nessa consciência que eu levo, né, de integração. E você estava falando que a mentoria sua é uma bússola, é um GPS, como você coloca no site, no seu... Qual que é o site? Lembra? É ricardozovaro.com.br. E o Instagram? É @ricardozovaro. Segue o Ricardo aqui, que ele vai te ajudar a encontrar esse GPS, você sair do ponto A para o ponto B, que vai ser muito necessário a gente integrar as energias, né? As consciências, né? E descobrir que tem muito mais que a gente pode ser, né? E descobrir o que toca a nossa música, aí viver uma vida mais plena, uma vida mais feliz, uma vida mais leve, com paz no coração, né?
E deixa eu falar, um monte de gente vai falar, ah, não, mas eu não quero ser espiritualista. Você não vai ser, você vai ser pra você mesmo. Você vai aprender técnicas pra você fazer. Você pode continuar com o seu trabalho de boleira, de confeiteira, de estilista, que precisa disso, mas ajudar você mesmo. É isso. Quando você entende que você pode ser várias expressões de você mesmo, você pode botar vários vasinhos de flor como você coloca no seu jardim. E você vai cultivando aquilo. Se você respeitar o tempo de maturação, tudo vai crescer, tudo vai se desenvolver e tudo vai florescer na sua vida também. Ricardo, na sua mentoria tem um negócio Kim? Kim? Kim, Que é isso? dentro do tempo natural, né, que é uma nova forma de você entender que o tempo não é esse tempo como a gente aprendeu, passado, presente e futuro. Dentro do calendário gregoriano, ele tem toda uma energia, né? Você vê, a palavra calendário vem das calendas romanas. Então, a calendas, elas eram livros de cobrança de impostos. Então, tem uma energia do dinheiro muito forte. Tem o ego dos imperadores, Augustus, Júlio, colocaram os nomes deles. Aí confundiu tudo. Tem mês de 31, 30, 28, 29. A lei do tempo natural, ela sincroniza com os ciclos naturais da Terra, da Lua e do Cosmos. E no dia que você nasceu, a gente recebe uma frequência de luz e uma frequência que a gente chama de tom, que ela traz o movimento, todos os dias. Então, pelo dia que você nasceu, eu descubro qual é o seu Kim, qual é a sua assinatura galáctica. E a partir daí eu consigo fazer uma atividade onde eu te falo qual é o teu oráculo de destino, a energia que te guia, a energia que te apoia, a energia que te desafia no sentido de te fortalecer e uma energia que está oculta. E eu leio a tua onda encantada de nascimento, onde eu vou responder o teu propósito de vida, qual é o teu desafio e por aí vai. O teu servir aqui, tudo isso eu integro dentro da mentoria também. E você fez o meu? Vou te falar aqui. Então, Pela tua data de nascimento, eu estava olhando aqui, o arquétipo que te rege, né, pela tua energia, é a serpente cósmica vermelha. Então você tem dentro desse arquétipo, você tem muito a questão da força vital, de sobreviver, de trabalhar pelo teu instinto pessoal, né, buscar esse caminho, trabalhar na presença, e você é guiado dentro do teu trabalho, é como se você levasse uma cura no sentido de trabalhar as emoções das pessoas, como você está fazendo aqui, você está levando informações para as pessoas que, de alguma forma, vão nutrir elas, para que elas possam entender que existe um algo a mais, existe uma esperança de levar um caminho diferente nessa vida. Você também tem do teu lado aqui, como se fosse um teu guia, é muito uma questão de poder se entrar na tua paz, trabalhar na tua paz. É como se quando você se pacifica o teu coração, você entra na tua melhor versão. E do outro lado você tem a gente chama de águia azul, ela tem uma visão de cima, como se fosse um drone. Na natureza, a águia ela vê de cima. Quando você está com a tua vida muito turbulenta, ali você fala, que caminho que eu tenho que seguir? Quando você se entende, se conecta a essa energia, é como se você visse de cima, fosse um drone. Você vê que tem várias opções e você relaxa nisso, consegue integrar a tua essência. E você tem um guerreiro aí, que dele te fala muito. Esse guerreiro ele não é o guerreiro de Hollywood que ele vai lá e mata todo mundo. Ele sabe se defender, mas ele leva o amor, leva a paz aonde ele vai, sabe? E ele leva isso com inteligência. Então, isso são as energias que estão dentro de você. Aqui eu estou dando só uma pincelada, mas tem muita coisa. Isso vem, se você quiser mostrar ali. Vamos mostrar ali. Então, aqui é o Tzolk'in, é uma tabela sagrada maia. Então, dentro do que eu levantei para você aqui, você é o Kim número 65. Então, você está aqui, serpente cósmica, né? E você faz parte dentro do que a gente chama de onda encantada, você faz parte dentro de uma onda encantada chamada Caminhante do Céu Vermelho. Então, o Caminhante do Céu é como se ele trouxesse o melhor da Terra e do céu. Ele está conectando essas energias e levando isso como serviço para o mundo. É como se isso fosse o teu propósito de vida. Então, quando você começa a olhar o que você faz, claro que você tem a tua roupagem de como você observa a tua vida. Mas com esse conhecimento, você começa a perceber a tua vida por um outro ângulo de visão. Isso te ajuda na relação que você traz, na relação que você tem com o seu trabalho, na relação que você tem com a tua família, com todo mundo, com toda a sociedade. Começa a te trazer uma nova guiança, uma nova forma de você agir. Quer deixar uma última mensagem, Ricardo? É só que existe a esperança no mundo. A gente bota muita expectativa, às vezes, nas coisas, ou no futuro, ou o passado era bom. O passado já foi, é uma experiência. O futuro pode ser que não chegue, o momento é o agora. Então, respira fundo, carrega seu corpo de energia aí, tende e respira que existe esperança nesse mundo melhor e busca ajuda, né? Às vezes a gente se coloca numa situação, nosso orgulho não deixa, dá espaço, se permita, que às vezes você vai abrir um portal aí na sua vida e você vai encontrar um caminho de muita felicidade e paz. Quais são as redes sociais? O Instagram, @RicardoZovaro, e o site www.ricardozovaro.com.br.
Que aula, não? Que aprendizado. Eu aprendo muito com esse programa. Maravilha. Muito obrigado, Ricardo. Uma honra. E sigam ele nas redes sociais, aprendam com ele, que ele vai te ajudar.